geometria, né? Geometria analítica 2. Esse encontro de hoje, ele vai ser direcionado para duas falas. A primeira fala, nós vamos fazer um olhar sobre as transformações, né? Sobre como transformar coordenadas polares para coordenadas cartesianas e vice-versa. E o outro olhar que é mostrar para vocês sobre algumas equações e como fica o comportamento dessas equações em gráficos. Quando a gente trabalha com plano, nós temos aí uma logística, né, que envolve os gráficos. Mas como ficariam, então, nossos gráficos em coordenadas, né, em coordenadas polares? Então, nós vamos ter, basicamente, hoje, né, esses dois momentos. Antes de falar desses dois momentos, eu vou aqui passar aqui novamente, né, tá reforçando com vocês nossas datas. E aí eu acredito que já esteja até compartilhando com vocês o cronograma, né? Pessoal, depois de hoje, nós não teremos mais encontros síncronos, pelo menos nessa unidade. A minha atividade ela já está aberta desde o início e aí pouquíssimas pessoas enviaram. A gente está sempre chamando atenção, né? Sempre conversando com vocês, falando sobre isso, já pela logística, né? De vocês não deixarem para cima da hora, não correrem o risco aí de chegar no último momento e ter algum problema. E aí, o fato de ainda ter pouquíssimas pessoas que enviaram, né? A gente já liga o sinal de alerta. Claro que ainda tem muito tempo, né? Dependendo do ponto de vista, que é até o dia 30. E aí, eu gostaria só de estar relembrando que a unidade 1 nós vamos ter apenas uma atividade avaliativa, que não terá a segunda chamada e que o último dia para envio é dia 30/9, viu? Então, para todo mundo que está aqui, relembrar aí para vocês um pouco do nosso cronograma, né? Que é referente a isso. Pessoal, para falar de vocês hoje, para falar com vocês hoje sobre essa transformação, né? Essa transformação entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre a logística que vocês têm da aula passada, né? O que é que ficou gravado para vocês no nosso último encontro? Qual a logística do ponto em coordenadas polares? Qual é a característica? E aí eu queria ouvir de vocês, porque nós vamos começar a demonstração, que vai precisar um pouco, né, dos conceitos que a gente já viu na aula passada. Então, agora eu queria que vocês me dissessem, né, uma frase, uma palavra, alguma coisa que associasse ao que ficou para vocês da aula passada de coordenadas polares. Até para eu ouvir vocês um pouquinho também, né? Vocês ficam tão calados. Continuam calados. Eita, ninguém vai se manifestar, nem dizer um oi, o que é que vem na cabeça de vocês, de coordenadas polares. Será que tá mudo, meu Deus do céu? Vocês estão me Não, ouvindo, pronto. amados? Eu tô aqui, sim. Ah, vocês lembram? Professora, eu Sim, fiquei assim um pouco na dúvida em relação à parte negativa e à parte positiva. Mas aí eu dei uma olhadinha e entendi melhor, né? Aí eu vou dar exemplo sim, aqui em relação ao ângulo de menos 45, né? Aí sempre para baixo, e aí eu estava na sim. dúvida se o ângulo era aquele ângulo de 315 ou pequenininho, 45. A gente tem que fechar o de 45, que é menos O de 45. Então 45. aquele de Isso. 315 se fosse positivo, não é isso? Continua 45, só que para baixo, né? Só muda o sentido que desce. Isso, Em vez de correto. subir, desce. Correto. Estou um pouco assim nessa dúvida nisso aí, mas aí tem com atenção, com calma, a gente dá para fazer direitinho as questões. Pronto, então você já trouxe uma informação. Ele já trouxe uma informação que é referente a ângulo, né? Então a gente já sabe que as coordenadas polares têm alguma coisa relacionada aí a ângulo. E mais o quê? Tem também a questão do eixo, professora, que um dos eixos tem que, além do eixo X, né, que é o que é um fixo, tem o outro que tem que ser dividido igualmente, dependendo da conta. Sim, esse eixo aí te marca os pontos. Tá tudo tranquilo, tudo dentro, né, da perspectiva. Agora, quando nós vamos marcar os pontos em coordenadas polares, o que é que nós observamos? Como é feito o ponto em coordenadas polares? Quando vocês têm, né, coordenadas polares, qual é a logística? A logística de ponto para vocês.
Como é que vocês, né, representam o ponto? O que é que tem no ponto que chama atenção? De que é feito o ponto em coordenadas polares? Composto de quê? É composto de um ângulo, se não me engano. Um ângulo. Sim, já falaram, né? A questão do ângulo. E Calma aí, tô tentando lembrar, calma aí, né? vamos, vocês estão estudando, vocês estão resolvendo a lista, né? Participaram aqui a maioria, pelo que eu estou vendo aqui, a maioria participaram do outro encontro. E aí o sistema de coordenadas polares, ele tem duas informações. A segunda é o ângulo, que quando a gente começa a desenhar o ponto, é a primeira coisa que a gente observa, né? Mas tem uma outra informação, que é a primeira coordenada. E livro que é a primeira coordenada do ponto e coordenadas polares. Meu Deus. Peraí, tô tentando lembrar, calma aí, né? Eu lembro que. O raio, né? O raio é Pronto. Que é o nosso R, né? o raio. Isso, o Rzinho, é esse mesmo. Bem esse mesmo. Então, amados, todos os pontos que estão em coordenadas polares, relembrando um pouco, né, para a gente introduzir, nós temos aí um R e um θ. Então, nós vamos ter, né, uma medida que pode ser relacionada a raio, porque nós vamos ver também nos gráficos, né, porque que é chamado de raio. Mas, na verdade, esse R é a medida de um segmento, né? É um segmento que se origina no polo, que também coincide com a origem do sistema. E esse segmento, se ele for positivo, ele mantém no mesmo sentido. Se ele for negativo, ele vai no sentido oposto, né? Naquele pontilhado que a gente viu. E também a segunda informação, que é o ângulo que vocês trouxeram aí. Que se for positivo, ele sobe no sentido anti-horário, que é o sentido do ciclo trigonométrico. E aí ele desce, se for negativo, no sentido horário. Então, se vocês analisarem, o nosso conjunto de coordenadas polares, ela está muito ligada com trigonometria. Está muito ligada com trigonometria, então a logística mesmo do ângulo está relacionada com o ciclo trigonométrico. Então, a gente consegue perceber isso até pela questão, né, do ângulo, pela questão da rotação. Vocês percebem também que a gente utiliza muito radianos, a gente não utiliza logística de graus. Então, a logística de coordenadas polares tem uma ligação muito direta com trigonometria. Aí, amados, eu não sei se está compartilhando, acho que não está compartilhando para vocês. Eu vou sair agora. Eu vou sair do nosso arquivo, vou para o Teams para a gente montar juntos como seria a demonstração da transformação. O que vocês têm agora é o roteiro, falando da transformação de coordenadas cartesianas para polares e depois de coordenadas polares para cartesianas. Então, agora nós vamos para o Teams e nós vamos construir juntos essa demonstração para vocês entenderem, né? Ó, eu não sei se vocês se lembram, mas eu comentei com vocês que todo sistema de coordenadas polares nós vamos traçar um eixo polar, não é isso? Sempre com a setinha aqui. Aqui é o nosso polo. E sempre no sentido da esquerda para a direita, que se assemelha também com o sentido do eixo X. Lembram disso, amados? Sim. Pronto. Pessoal, ó. Quando nós vamos fazer as rotações dos ângulos, não é obrigado, necessariamente, né? Vocês iniciarem daqui, não é obrigado vocês iniciarem do início. Então, de onde vocês vão iniciar, não existe, né, uma parte específica. Mas, com relação ao ângulo, a gente começa a ter mais ou menos uma noção de localização, até pela questão dos quadrantes da trigonometria, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o primeiro quadrante da trigonometria, ele vai de 0 grau até quanto? 90. 90 graus. Então, por exemplo, se eu tiver um ponto que tenha 90 graus, ou menos do que isso, até o zero, né, entre 0 e 90, eu sei que ele vai estar nessa região do primeiro quadrante.
Então, eu aqui não consigo dizer especificamente, né? Sem medir, mas eu tenho uma noção de onde fica. Se eu tiver, por exemplo, 150 graus, vai ficar em qual quadrante? Segundo quadrante. Isso, porque o segundo ele vai de 90 graus até os 180. Então a gente começa a ter assim algumas relações, né, na nossa cabeça. A gente começa a ter algumas relações que faz com que a gente entenda mais ou menos onde fica posicionado aquele ângulo. Então imagine que vocês estão desenhando a mão e vocês vão desenhar, sei lá, 140 graus. Então, vocês têm mais ou menos ali uma noção de onde fica exatamente pela questão do ciclo trigonométrico, né? Pela questão dos eixos. Então, para auxiliar na nossa demonstração, eu vou colocar aqui o que seria eixos auxiliares. Esses eixos auxiliares, amados, é para a gente demonstrar e vocês entenderem como vai funcionar, né, a transformação. Mas na hora que vocês forem desenhar os pontos, não é obrigado, viu? Então, vocês vão desenhar os pontos em coordenadas polares. Quando vocês forem desenhar somente os pontos, que são os conjuntos de coordenadas polares, vocês não são obrigados a desenhar os eixos auxiliares. Esses eixos já está dizendo para a gente, né? É para dar mais ou menos o que seria uma noção aí de... Uma noção só em questão, né? De onde ficaria posicionado o nosso ângulo. Então, eu vou traçar aqui um semi-eixo. Aqui não está perfeito, viu, amados? Mas seria esse eixo. Esse eixo, nascendo do polo, aqui em cima, se tratando de coordenadas polares, vai ser π sobre 2. Ou seja, está dizendo para a gente que todos os pontos que estiverem nessa região, se a gente considerar só uma volta completa, vai estar de 0 até π sobre 2. O de baixo, que é o outro semi-eixo, quem seria? Ó. 3π sobre 2. Exatamente. 3π sobre 2. E para completar os nossos eixos auxiliares, eu tenho esse outro eixo, que associa ao eixo polar, né? Π. Que é o valor de π. Isso aqui é a mesma logística do ciclo trigonométrico, né? Esses aqui, pessoal, são os principais eixos auxiliares. Auxiliares no sentido de que vai induzir a gente onde fica o ponto, mas que não é obrigatório na hora que vocês forem desenhar os pontos. É o semi-eixo π sobre 2, semi-eixo π e semi-eixo 3π sobre 2. Vocês vão ver, quando vocês estiverem estudando em outros materiais, que tem desenhos em coordenadas polares que traz aqui ó, um monte de retas. Então, por exemplo, aqui a reta π sobre 4, a reta π sobre 6, a reta π sobre 3. Então, aqui podem ter diversas retas que são retas auxiliares. Só em questão de desenho mesmo, mas que vocês não precisam desenhar. Para fazer a nossa demonstração, eu vou puxar aqui um ponto. Eu vou puxar um ponto qualquer, né? Vou chamar aqui de P. Esse ponto P, eu vou fazer a demonstração considerando que ele está no primeiro quadrante, mas se vocês fizerem considerando ele em qualquer quadrante, o resultado vai dar o mesmo. Vocês vão chegar na mesma logística, né? Então, eu sei que esse ponto P, em coordenadas polares, ele tem coordenada R e θ. Vou generalizar, porque em demonstração a gente sempre trabalha, né, sem colocar número. A gente pensa na logística que vai valer para todo mundo. Então, esse ponto P, em coordenadas polares, é R e θ. Pela logística, a gente sabe que o R é maior do que 0, né? Porque não tem um pontilhado. A gente sabe que o ângulo está entre 0 e π sobre 2, que é um ângulo positivo, porque, né, não mostrou a questão da rotação, então a gente subentende-se, né, que esse ponto tem essas coordenadas. Ah, Pro, mas se for no segundo quadrante, é a mesma logística. Terceiro quadrante, ou se for o pontilhado, em que o R é menos, ou se for pela rotação, a demonstração vai seguir a mesma coisa. Então, aí não vai interferir em nada. Essa é a logística do nosso sistema em coordenadas polares. Do nosso sistema de coordenadas polares, que envolve esses semi-eixos, que são semi-eixos auxiliares, e que vai ajudar vocês em mais uma questão de como fica a questão do ponto, né? Em qual quadrante. Para a gente agora transformar, a gente precisa pensar agora
no plano cartesiano, né? Porque vocês já viram aqui a logística do plano de sistema polar, do plano polar, né? Como ficaria o eixo principal, que é o eixo polar, e os seus auxiliares. E agora nós vamos pensar no sistema cartesiano. No plano cartesiano, a reta que fica na horizontal está relacionada com os valores de quem? Vou colocar aqui agora de outra cor. Plano cartesiano horizontal, o eixo que fica na horizontal X. é os valores de X. os valores de x. E na vertical, Y. então, na horizontal eu tenho os valores de x e na vertical eu tenho os valores de y. Se a gente pegar aqui agora, fazer com que os nossos planos eles coincidam, né? O plano de coordenadas polares vai coincidir com o plano de coordenadas cartesianas, o nosso eixo, que é π 0 graus, ele passa a ser o eixo x, né? Em coordenadas cartesianas, que está aqui. E o nosso eixo na vertical, que é o eixo π sobre 2, né? Com 3π sobre 2, passa a ser o nosso y, que é do plano cartesiano. Então, o que foi que eu fiz? Eu estou assemelhando agora os eixos para que um plano coincida com o outro. E aqui o nosso polo passa a ser, dentro do sistema de coordenadas cartesianas, o nosso plano cartesiano, a nossa origem, né? Então, esse ponto P em coordenadas polares, ele é r θ, mas se a gente pensar aqui, ó, ele também pode ser representado, né, em coordenadas cartesianas. E aí eu vou ter aqui, ó, essa medida que vale y, que é o valor de y associado a ele, né? E eu vou ter essa medida aqui que vale x, que é o valor de x associado a ele. Então, vou só marcar o ângulo, né? Esse ângulo aqui é θ, que a gente já viu em coordenadas polares, que aqui é θ. E a medida desse segmento vale R, que é a medida do nosso segmento em coordenadas polares. Baguncei muito ou tá tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Deu para entender, Pro. Ainda tá dando para entender, né? Ainda tá. Pronto. Olha o que é que eu vou fazer aqui agora. Vocês conseguem perceber que a gente tá meio assim, que subentendendo um triângulo retângulo que está sendo desenhado aqui? Sim. Vou passar aqui o marca-texto para mostrar para vocês quem é meu triângulo retângulo, ó. Eu vou pegar esse cateto, que tem qual medida? X. Isso. Vou pegar o outro cateto, que vai ter medida? R. E esse último cateto da gente, que tem medida? Y. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, que foi formado, né, por um ponto qualquer P e suas coordenadas, tanto no sistema de coordenadas cartesianas como no sistema de coordenadas polares. Então, olha o que foi que eu fiz. Associei o meu plano de sistemas cartesianos com o plano polar. Então, o meu eixo na horizontal, que é o eixo X, do plano cartesiano, passa a ser 0 grau e π, do outro lado, né? Sendo dividido aí pelo polo. E o meu eixo vertical, que é o eixo Y, relacionado ao plano cartesiano, ele passa a ser π sobre 2 e 3π sobre 2, também separado pelo polo, né? E lembrando para vocês que esses eixos, no desenho das coordenadas polares, são eixos auxiliares. E não precisa, né, ser desenhado. Se nós estivéssemos trabalhando com a trigonometria, né, com um pouco do ciclo trigonométrico, esse eixo na horizontal seria o eixo de quem? Do? Cosseno. Exatamente. Isso. Então, o eixo na horizontal em trigonometria é o eixo do cosseno. Então, nós vamos ver na nossa demonstração, né, que o cosseno vai ter uma relação direta com o x. E o eixo da vertical é o nosso eixo do Seno.
do seno. Então, o nosso seno, ele vai ter uma relação direta com y. Mas, para pensar nessa transformação, né? Para pensar também nessa logística de seno e de cosseno, vamos voltar para o nosso triângulo retângulo. Eu tenho aqui o triângulo retângulo, eu tenho dois catetos, x, que é esse cateto de baixo, tenho esse outro cateto que é y, tenho aqui meu R, que passa a ser a hipotenusa, né? É o maior de todos os lados desse triângulo, tem o meu ângulo θ. Agora, vamos analisar esse ângulo θ. Vou analisar esse ângulo θ e pegando como base somente o triângulo retângulo. Eu quero saber de vocês, se eu quiser calcular o seno de θ, pensando no triângulo retângulo, pense aí, o seno de um ângulo e o triângulo retângulo, eu calculo como? Qual é a relação entre cateto e hipotenusa? Como é que fica a questão do seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Exatamente, amado, muito bem. Então, vou colocar aqui, ó, um CO, para dizer para vocês que é cateto oposto ao ângulo dividido pela nossa hipotenusa. Vou repetir aqui, ó. Seno de θ E aí, amados, eu queria saber de vocês o seguinte: quem é meu cateto oposto? X. Com relação ao ângulo θ. Cateto oposto. X. Isso. Meu Y. E quem é minha hipotenusa? É. Isso. Minha hipotenusa é o R. É. Então, seno do ângulo θ, aqui θ, ó, cateto oposto, essa medida, que é a medida Y, dividido pela nossa hipotenusa, que é R. Chegando aqui, amados, eu vou fazer aqui extremos e meios, ó. Então, Y é como se fosse 1, né? Então, meu Y vai ser igual a R vezes o seno de θ. Ou seja, se vocês tiverem um ponto em coordenadas polares e vocês querem saber o valor do Y, que seria em coordenadas cartesianas, basta vocês pegarem, né, o valor do raio do nosso R e multiplicar pelo seno daquele ângulo. Agora, o que foi que eu falei para vocês? Que tem uma relação direta com o eixo. Então, o meu eixo do seno, no ciclo trigonométrico, tem uma relação com o eixo Y. Então, na transformação, o seno está relacionado com o Y. Agora, vamos pensar na mesma logística, né, do triângulo retângulo. Vamos pensar no cosseno de θ. Como ficaria cosseno de θ? Qual é a relação do cosseno em um triângulo retângulo? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, agora eu vou chamar aqui de CA, meu cateto adjacente, né? Dividido por H, que é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Então, meu cosseno de θ. Quem é meu cateto adjacente? X. Isso, agora é o X. Dividido pela hipotenusa, que é R. Então, meu cosseno, qualquer triângulo, viu, Matos? Qualquer triângulo retângulo. Se vocês pegarem os ângulos que não são, né, o ângulo do 90 graus, quiser aplicar essa regrinha, então vocês vão ver que vale sempre isso. Então, seno é cateto oposto à hipotenusa, cosseno cateto adjacente à hipotenusa. Nós vamos chegar nesse tanto também a utilizar a tangente. Mas, por enquanto, eu quero que vocês, né, observem só essa logística aqui. Vou fazer a multiplicação de extremos e meios também. Então, meu X
vai ser R vezes cosseno de θ. Que foi o que eu tinha falado também anteriormente, né? O x ele tem uma relação direta com o cosseno, porque dentro da trigonometria, o eixo x ele está relacionado com o cosseno. E o meu eixo y é relacionado com o seno. Então, na transformação de coordenadas, né? Coordenadas que são polares, para transformar em coordenadas cartesianas, a relação segue a mesma. Então, essa primeira parte, amados, é a demonstração para vocês de como seria eu pegar um ponto que tenha coordenadas polares e chegar em um ponto que tenha coordenadas cartesianas. Vou passar aqui um exemplo e depois a gente vai voltar para a demonstração do outro, né? Que é o vice-versa. Aqui é quando vocês têm coordenadas polares e quer achar coordenadas cartesianas. Vou colocar aqui agora só do ladinho. Depois eu volto para lá. Só para a gente pensar aqui em um exemplo. Vamos pensar aqui agora o meu ponto P. Pessoal, assim, ó, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Normalmente, quando a gente monta o material de vocês, né? Eu falo isso por mim. Eu fico pensando no que meu aluno tem dificuldade, o que pode dificultar a prova, né? E qual é a parte que é, tipo assim, que é importante, que é prioridade. Então, por exemplo, eu vou montar um material de coordenadas polares. Dificilmente vocês vão ver eu utilizando, por exemplo, 91 graus, sei lá, 67, porque são ângulos difíceis da gente saber, né? Eu mesmo não sei. Se você me perguntar qual é o cosseno de 121, não sei. Qual é o seno de menos 343? Então, esses ângulos são ângulos que a gente precisa pesquisar, precisa estudar. Então, o que é que eu faço? Eu já nem coloco nas provas esses ângulos. Mas tem alguns ângulos que são o que a gente chama dos ângulos mais notáveis, né? E a esses ângulos notáveis, eu queria que vocês, caso vocês tenham dificuldade em ter essa relação, que vocês estudem. Aí, quem são os ângulos notáveis? O dos eixos auxiliares, né? Que é meio que, não vou dizer que é obrigado, mas que é o ideal que vocês saibam. 0 grau, π sobre 2, o π e o 3π sobre 2, que é o e volta o 2π, né? Então, esses 4 pontos, vocês devem saber a relação de que quanto vale o seno, quanto vale o cosseno. Depois, a gente vai para os outros ângulos, que é 30 graus, 45 e 60. Então, 30 graus, 45 e 60 são outros 3 ângulos que são, assim, essenciais dentro da trigonometria. Então, vocês precisam saber quanto vale o seno de 30, quanto vale o cosseno de π sobre 2. Porque quando vocês sabem, vocês conseguem saber também as relações dos outros pontos que vai cair no mesmo lugar. Por que eu digo isso? Se você souber o seno e o cosseno de π, você sabe de 3π, você sabe de 5π, porque vai cair no mesmo lugar. Se você souber quanto vale o cosseno de π sobre 2, você vai saber de todos os ângulos que param no mesmo eixo. Então, é interessante que vocês saibam, né? Esses ângulos que são os mais importantes. Então, eu vou pensar aqui na logística, vou pegar já o π sobre 2, né? Vou colocar aqui 2. E vou colocar aqui o π sobre 2. E vou mostrar para vocês aqui duas vertentes. Eu tenho esse ponto que tem coordenadas 2 e π sobre 2. Eu quero chegar, né? Qual é o ponto em coordenadas cartesianas que equivale a esse ponto em coordenadas polares? Para que eu encontre o valor de x, eu preciso multiplicar o valor do meu raio, do meu R, que nesse caso vale 2. 2. 2. Vou começar a perguntar mais para vocês, para ver se vocês acordam e me respondem. Vezes o cosseno de π sobre 2. Então, ó, x relação com
cosseno. E meu y vai ser 2, né? Que é a mesma logística de R, só que agora vezes o Seno. nosso seno. Aí, digamos que você até entendeu, né, minha aula, tal, entendeu como chegar, mas a partir daqui você não sabe. Eu não sei qual é o seno de π sobre 2, mas eu não sei qual é o cosseno de π sobre 2. E aí? E aí, pessoal, o que que acontece? Vocês vão ter metade da questão. Por quê? Porque vocês precisam saber para poder chegar no ponto final. Eu quero ponto. Se vocês não souberem essa parte, vocês não vão conseguir chegar no ponto. Então, quem vai ser meu x? X vai ser 2 vezes... Quem é o cosseno de π sobre 2? 0. Isso, muito bem. 0. E 2 vezes 0 dá? 0. Já achei o primeiro ponto em coordenadas cartesianas, que é x igual a 0. Vamos ver agora o valor de y. Y vai ser 2 vezes o seno de π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? 1. Então, vai ser 2 vezes 1. Meu y vale 2. Então, pessoal, se eu fosse montar meu ponto, vou chamar aqui de P', né? Para dizer que é o ponto referente a P dentro do sistema cartesiano. Então, o meu ponto P' ele vai ter coordenadas 0 para x e y para 2. Essa é a transformação, amados, quando a gente tem coordenadas polares e quer chegar em coordenadas cartesianas. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou montar aqui rapidinho com vocês, só para a gente ter uma logística de representação, para a gente ver como ficaria. Vou colocar aqui meu eixo polar para eu representar o ponto P, né? Então, eu tenho aqui meu eixo polar, meu polo. Vou representar meu ponto P. Meu ponto P tem coordenadas π sobre 2, ou seja, eu vou subir num sentido, né, anti-horário, π sobre 2, que vai ser isso daqui. E vou colocar o ponto nesse ponto aqui, vou dividir no meio para dizer que ele tem medida, né, 2 unidades de medidas. Então, aqui eu tenho 2 unidades de medidas, meu ponto P tem coordenadas π sobre 2. Agora eu vou desenhar no meu plano cartesiano aquele ponto ali, ó, que é o ponto P'. Aí eu pergunto para vocês, esqueçam agora aqui e observem só P'. Onde é que fica P'? Plano cartesiano. No eixo do Y. Então, Eixo seria um 2. ponto no eixo do Y. E para mostrar, eu vou colocar aqui um tracinho só para dizer para vocês que são 2 unidades de medidas, né? Se a gente estiver transformando, a mesma unidade de medida que vocês usarem aqui, ou seja, o mesmo tamanho tem que ser o daqui. Então, vocês conseguem perceber que vai ficar no mesmo local? Se vocês tiverem, né, a associação dos 2 sistemas no mesmo, vai ficar os 2 pontos no mesmo lugar. Aqui, 2 e π sobre 2, e aqui 0 e π sobre 2. Agora, vamos passar um outro exemplo. Dúvidas? Nem perguntei, né? Vocês querem perguntar, Matos, nesse exemplo? Toque, toque. Acorda, meu povo. Não, prof, pode ir para o próximo. Vou passar aqui mais um exemplo, antes da demonstração, e aí eu quero que vocês me auxiliem, né? Nesse exemplo.
Vocês estão muito calados. Aqui hoje o dia foi cheio, professora. Desculpa aí, tô meio Ixi, cansado, eu só olhando mesmo. o cansaço, né? É porque às vezes me preocupa a questão da trigonometria. Não sei se é o caso que você falou, né? Posso até ter muita gente na mesma situação que você, mas quando chega na trigonometria eu fico me perguntando se existe dificuldade, porque eu sei que quando chega nesse momento, muita gente tem dificuldade, né? Então nós vamos calcular o x e agora vejam o seguinte, que agora o meu K ele tem coordenadas 3, só que o meu ângulo é negativo, então ele não vai subir π sobre 2, ele vai ser menos π sobre 2. Então, o meu x vai ser quem? Como é que fica o meu x? Ixi, Maria. 3 cosseno, né, Pro? Isso, Cosseno 3 vezes de π sobre 2. Menos, né? cosseno de menos π Sobre 2. sobre 2. E o meu y vai ser 3 vezes quem? O seno. Seno Seno de menos π sobre 2. Uma pergunta que o pessoal faz muito, e aí eu vou até adiantar para você, não sei se é o caso. Pro, mais esse menos quer dizer que nós vamos calcular o seno de π sobre 2 e colocar ele negativo? Não, existe menos que vem aqui antes, ó, pessoal, para indicar que vai ser menos aquela equação. E nesse caso de coordenadas polares, esse menos está relacionado à rotação, viu? Então, tenham cuidado, porque o ângulo negativo em coordenadas polares está relacionado com rotação. O ângulo de menos π sobre 2, ele é a mesma coisa que qual ângulo? Π sobre 2. Exatamente, 3π sobre 2. Então, meu x aqui, ó, vai ser x igual a 3. Quanto vale o cosseno de menos π sobre 2? Agora que o silêncio me preocupa. E agora, pessoal, menos π sobre 2, quanto vale o cosseno? menos 1, né? Ô, zero, 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 zero. zero, Ó, zero, zero, quando for zero. menos π sobre É 2, certo. ele vem para cá. E sobre esse eixo, o cosseno vai ser zero, que esse eixo aqui é o Zero, cosseno. zero, zero. E o meu seno vai ser aqui embaixo? Negativo. Menos 1. Isso. Então, vai ser menos 1. Cosseno continua valendo zero, Zero. só que agora o meu seno ele passa a ser menos Menos 1. 1. Zero, né? 3 vezes 0 dá 0, e aqui vai dar Menos 3. menos 3. Dificilmente vai pedir que vocês, né, desenhem graficamente para provar, ou para tirar a prova dos 9, né? Mas, se aqui é 3 e menos π sobre 2, a gente desenha um sistema, menos π sobre 2 vai ser aqui, e aí vocês vão traçar um segmento de 3 unidades, né? Então, aqui vai estar meu ponto K. Se eu for pegar o relacionado a ele, no sistema cartesiano, é desenhar x e y. Como eu tenho 0 para x, ele vai estar no eixo y. E como vai ser menos 3, menos 3 fica na parte de baixo, em menos 3. Então, perceba que o ponto fica no mesmo lugar. Porque nós temos aí, né, a mesma representação. Pessoal, quem tiver dificuldades,
eu sugiro vocês que tenham um livro de ESE, de Fundamentos da Matemática Elementar, tem uma parte de trigonometria, e é um livro de trigonometria, eu não lembro o número do volume, mas tem uma parte que fala assim, redução ao primeiro quadrante. Vocês conseguem ter uma logística dos outros ângulos para poder, né, associar os valores. Então, é interessante que vocês, né, estejam observando isso. Vou fazer aqui só uma informação rápida, antes da gente voltar lá para o nosso sisteminha. Até aqui tudo ok, amados? Sim, sim. Pronto, o que é que eu vou desenhar aqui antes de voltar para o outro lado? Pensando no ciclo trigonométrico, né? Nós temos dois eixos no ciclo trigonométrico, que vocês já viram que a gente meio que trabalha com eles, né? Nas coordenadas polares. Esse eixo X, a gente já viu que ele tem uma relação com o nosso cosseno, não é isso? E o eixo Y tem uma Seno. relação com o nosso seno. No primeiro quadrante, aqui o cosseno, ele funciona a mesma coisa que x, né? Da origem para cá é positivo, ou seja, cosseno é a mesma coisa que o x. Aqui ele é positivo. E aqui ele é positivo, porque ele está do lado direito, né? Direito em relação à nossa origem. Isso com relação ao cosseno, viu, Matos? Que é na horizontal. E aqui ele é negativo. E aqui embaixo negativo também, porque a gente está do lado esquerdo, relacionado, né, ao polo, relacionado à origem. Com relação ao seno, funciona a mesma coisa com o y. O y ele não fica positivo na parte de cima, então ele fica positivo aqui e positivo aqui. E onde é que fica o y negativo? Na parte de baixo. Ou seja, aqui e aqui também. Primeiro quadrante, de 0 até 90 graus, seno e cosseno é sempre positivo. Segundo quadrante, que vai de 90 a 180, cosseno negativo, seno positivo. Quando vocês estiverem trabalhando com o terceiro quadrante, que vai de 180, né, a 270, os dois são negativos. E por último, o último quadrante, seno negativo e cosseno positivo. Porque vocês estão lá calculando, né? Imagine que essa rotação, você vê uma rotação e pare aqui. Você já sabe que aqui o seno e o cosseno é negativo. Então, você só precisa arrumar um valor referente a ele e aí você considera negativo. Só para vocês terem uma logística, né? Porque vocês vão ter redução ao primeiro quadrante para vocês entenderem o jogo de sinal. Né? Porque a gente vai trabalhar também com tangente, e aí precisa vocês dominarem esses sinais. Dúvidas, amados? Aqui relacionado ao ciclo, viu? Trigonométrico, nada específico agora não. Agora vamos voltar. E aí, para voltar, amados, eu vou apagar essa parte aqui. Eu acredito que vocês não estejam escrevendo, né? Até porque vai ficar gravado. Vocês já decoraram qual é a relação do x e do y. Agora nós vamos para outra logística. Pegue o mesmo triângulo retângulo que nós temos, né? Imagine aí esse triângulo retângulo, nós estamos trabalhando em análise. Imagine vocês que nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras nele. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras para um triângulo que ele é retângulo? Triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras. O que é que diz? Que é a hipotenusa ao quadrado e a soma dos catetos ao quadrado. Pronto, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vou chamar aqui de H igual ao quadrado. Vou chamar aqui de um x para dizer que é um... Já me adiantei.
um cateto, porque se a gente pegar, né? Já que eu já me adiantei, esse triângulo retângulo, os catetos, na verdade, são quem? Os nossos catetos. Que são os dois catetos, né? Que nós vamos elevar ao quadrado. X e... X e Y. Então, passa a ser x ao quadrado e y ao Ao quadrado. quadrado. Só que quem é minha hipotenusa no nosso triângulo retângulo? O raio, R. R. Então, olha o que é que nós vamos deixar aqui agora, ó, amados. R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu quiser tirar essa potência do R, qual é a operação inversa? Para eu tirar esse quadrado aí. Radiciação, né? Isso. Então, se eu colocar aqui a raiz quadrada desse lado, né? Desse primeiro lado, nós vamos eliminar o quadrado. E aí vai ficar só R. E aí, quando a gente trabalha com a equação e trabalha com raízes, né? Nós temos que lembrar que ela vai ser sempre mais ou menos. Então, sempre quando vocês estiverem trabalhando com alguma equação que envolva o quadrado, vocês têm que trabalhar com mais ou menos. Porque eu tenho R ao quadrado. Só que se eu pegar aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4. E menos 2 ao quadrado também dá 4. Então, a gente não consegue, né? Se não tiver nenhuma informação, decifrar qual deles é o correto. Então, vai ser mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, pessoal, é quando vocês tiverem as coordenadas cartesianas e querem que vocês encontrem as coordenadas polares. Então, aqui é a primeira relação que nós temos. Então, se eu tenho x e y e eu quero encontrar o meu valor, né? Meu valor de R, que é relacionado às coordenadas polares, meu R vai ser mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é mais fácil, né? Misericórdia. Isso, é mais fácil. Para ver se vocês se manifestam, minha gente. Então, eu vou fazer agora uma perguntinha para vocês. Vamos agora mudar. Vamos mexer com a tangente. Eu quero calcular a tangente de um ângulo. A gente já viu o seno, já viu o cosseno, mas agora eu quero calcular a tangente, que nós podemos utilizar em algumas possibilidades. Dentre essas possibilidades, o que é que nós podemos utilizar? Cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Cateto oposto sobre Cateto adjacente. cateto adjacente. Cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Quem é o meu cateto oposto ao ângulo? Cateto oposto ao ângulo é Y. Muito É bem. o seno, é o seno. Seno sobre cosseno. Exatamente. Essa daí é a outra relação que eu vou colocar aqui na frente. Y dividido por X. x. Então, tangente de θ vai ser y dividido por x, que também é o que um dos colegas de vocês falou, né? Que, na verdade, é o seno de um ângulo dividido Cosseno de um ângulo. pelo cosseno. Mas aqui, amados, quando vocês usam, né, a tangente, para vocês encontrarem o ângulo, aí vocês têm que vir agora no final e fazer o seguinte, ó. A, RC
que significa arco. Aí vocês vão ver, né? Um TG, que é arco tangente de Y sobre X. Quando vocês escrevem assim, vocês estão mostrando que tem algum ângulo que a tangente mede Y sobre X. Se vocês não souberem, essa resposta aqui já garante o resultado, né? Então, qual seria o ponto? O ponto seria o valor de R, que é mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, e o arco tangente de y sobre x, que a gente vai chegar em θ. Então, quando vocês calculam y sobre x, na verdade, não é aquele valor ali, não é o ângulo. Ali é o valor da tangente. Então, o fato de vocês terem a tangente já diz para a gente, né, qual é o ângulo que vocês vão estar trabalhando. Aí, pessoal, o que que acontece? Eu coloquei para vocês, estava até, né, esperando essa logística do que o colega de vocês falou, do seno sobre o cosseno, porque não sei se é o caso de vocês, né? Não vou dizer que seja o caso de todo mundo. Mas eu, por exemplo, eu tenho mais dificuldade com a tabela da tangente. Então, o seno e o cosseno eu acho mais tranquilo. Quando chega na tabela da tangente, da cotangente, quando vem essas outras funções, eu preciso, né, daquela paradinha, pensar, e agora? Aí eu lembro o quê? Eu lembro do seno e do cosseno. Então, se eu tenho dúvidas, o que é que eu lembro? Ah, mas eu estou no ângulo de π sobre 4. Qual é o seno de π sobre 4 e o cosseno? Então, eu faço na minha cabeça a divisão, eu consigo achar a tangente. Eu estou lá no ângulo de 2π. Então, qual é o ângulo de 2π? Aí eu consigo, né, associar qual é aquele ângulo. Quando vocês estiverem calculando, isso aqui, pessoal, a gente já finalizou a transformação, né? Que envolve as coordenadas que são cartesianas para chegar nas coordenadas polares. Porém, tenho algumas informações para vocês. Quando vocês estiverem trabalhando com essa logística, se vocês tiverem, né, alguma restrição na questão, vocês podem ter, por exemplo, R maior do que zero. Considere R menor do que zero. Aí vocês só vão ter uma possibilidade aqui. Aí vocês não precisam colocar mais ou menos. Então, digamos que peça na questão. Encontre o ponto de coordenadas cartesianas tal, 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 sabendo que R é maior do que zero. Então, vocês não colocam mais ou menos. Se não vir a restrição, vocês vão ter duas possibilidades de pontos. Que é o mais e que é o menos. Né? As duas possibilidades de R. Agora, com relação ao ângulo, vocês calcularam e aí vocês chegaram, né? Que, sei lá, encontraram o ângulo que dá o ângulo π sobre 6. Mas lembrem-se que em trigonometria, um ponto representado, né? Ele pode ter infinitos pontos que vão ter aquela mesma representação. Então, o ponto lá em π sobre 6, basta você somar ali 2π, que você vai ter o mesmo ponto. No caso da tangente, que é uma reta, né? E aí vocês já viram a logística, né? Do ciclo trigonométrico que eu mostrei para vocês. Eu vou ter a divisão do seno pelo cosseno, né? Deixa eu ver se eu apaguei. Se eu dividir aqui, ó, mais por mais, o sinal vai dar o quê? Positivo, mais. Deixa eu traçar aqui uma reta e vou mostrar uma coisa para vocês. Nessa reta, todos os pontos vão ter seno e cosseno com o mesmo sinal, não é isso? Sim. Desse lado, seno e cosseno é positivo. Desse lado, seno e cosseno é negativo. Ou seja, tanto aqui quanto aqui, a minha tangente vai ter o mesmo valor, porque é a mesma divisão. Então, vocês têm o mesmo sinal. Então, a tangente vai ter o mesmo valor, tanto para o primeiro quanto para o terceiro semestre. Terceiro quadrante. E essa diferença de ângulo aqui, ó, equivale a quanto? 180.
E 180 equivale a π, né? Pi. Pi. Π. Então, se não tiver nenhuma restrição no ângulo, quando vocês encontrarem o ângulo, digamos que vocês calculou e achou o ângulo de π sobre 3. Ah, tangente me dá o ângulo de π sobre 3. Vocês têm que vir aqui, ó, mais, tá? Π. Por que Kπ? Porque a gente não sabe se é exatamente o π sobre 3 ou se é do outro lado. Porque pela reta, que foi que nós observamos que no primeiro e no terceiro quadrante, nós temos ali, né, pontos que têm a mesma tangente. A mesma coisa vai ser se vocês fossem traçar aqui, ó. Imagine que vocês vão traçar uma reta no segundo e no quarto. No segundo, eu vou ter o jogo de sinal, que é menos por mais, que vai virar Menos. menos. E no quarto também vou ter mais por menos, que vira menos. Mesmo sinal. Então, a tangente, a cada 180 graus, ela tem o mesmo comportamento. Então, todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com o ângulo em coordenadas polares, encontrou o ângulo, acrescenta Kπ, que aí vocês generalizam para todos os pontos. Mas, se na hora que vocês estiverem resolvendo, na questão, vir alguma informação, alguma restrição, aí vocês não precisam, né, tá colocando. Eu digo isso porque quando vocês estiverem resolvendo as questões de vocês, vocês vão ver que vão ter questões que pode aparecer assim, ó. Transforme o ponto em coordenadas cartesianas, não sei o que, considere R maior do que zero. Aqui eu estou dizendo para vocês que não é mais ou menos, é só o mais, porque o R é maior do que zero. Então, digamos que meu ângulo θ seja um ângulo aqui maior do que zero e menor ou igual a 2π. Se isso aqui acontecer, amados, aí vocês não precisam colocar isso daqui, porque a gente só está pegando o intervalo de uma volta completa. Então, vocês não têm todos os pontos, as infinitas representações, né? Vocês só têm uma representação, que é um ângulo só entre 0 e 2π. Então, se não tem restrição, o R é mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E vocês vão calcular o arco tangente de y dividido por x. Se vier R maior do que zero, já sabe, só considera todos os valores que são positivos. Se for menor do que zero, né, todos os valores negativos. Com relação ao ângulo, se não vir restrição, no resultado final, vocês têm que colocar Kπ. Dúvidas, meu povo? Tem uma colega que ela não está conseguindo falar, ela está com problema no microfone, acredito. Sim. Mas a pergunta dela é referente a como representar o R, né, quando ele é π, num sistema de coordenada polar. Não entendi, amada. Como é que eu devo representar? O R quando o valor dele é π. O R, quando o valor dele é π, Foi. É isso que ela me passou. mas Como agora, tem lá amados, no exemplo da atividade. é π ou seno de π? Lá está π. Porque o R, quando nós formos transformar, a gente precisa ter uma relação só de x e y. Porque a gente sai do plano, né, cartesiano para chegar no R. Agora, tem uma questão, não lembro em qual momento, que apareceu assim no lugar do R. Seno de π. Eu acho que a pergunta dela é essa. Então, tá lá no R, seno de π. Qual é a medida de R? Qual a medida de R, meu povo? A medida de R é seno de π.
Seno de π, Legal. então, π e seno de π. Seno de π, Qual é o 360. seno de π? Zero, né? É zero, Zero. Então, qual é a zero, medida do R? zero. Zero. Então, aqui é só para vocês calcularem antes para saber a medida do R. Mas aí vocês têm que saber o valor do seno. Eu acho que a pergunta é relacionada a isso. Porque quando vocês forem transformar, ou vocês só têm R θ e vão chegar em X e Y, ou vocês só têm X e Y e vão chegar em R θ. Só tem essas duas possibilidades. E aí só para quando transformar tudo. Só eu Agora tô dando vamos uma para... olhada, tá na primeira questão. Qualquer coisa depois a senhora verifica. Mas lá tem só pi mesmo. Eu Na primeira olhei aqui questão na atividade, a primeira questão da lista de exercícios. da avaliação ou só da lista mesmo? É da lista de exercícios da avaliação da primeira unidade. Então, amados, nesse caso, esse ponto aí, se for só o π, aí vocês devem considerar como sendo 3,14. Porque aí é o outro π, né? É o π aproximadamente 3,14. Porque a gente tem duas logísticas. Para o π, o símbolo, né? O símbolo π, ele traz algumas representações. Dentro de coordenadas polares, se tratando de ângulo, ele está relacionado com 180 graus. Então, eu já pensei, porque eu já coloquei algumas questões assim, né? Com R, sendo assim, ó, seno de π, cosseno de π sobre 2. Então, você calcula o valor e depois esse valor vai ser o R. Agora, se aparecer só o π sem nada, quer dizer que é o π aproximadamente 3,14. Aí vocês, né, só montem uma representação e indiquem que aquele valor é aproximadamente 3,14. Se aparecer só o π nessa primeira coordenada, se for em representação, né? Tá certo, Pró. Obrigada. Agora nós vamos colocar aqui um exemplo para a gente fazer aqui relacionado à transformação de coordenadas, né? Cartesianas para polares. Deixa eu pensar aqui em um ponto. Vamos pensar aqui no ponto M. Que vai ser igual a, sei lá, 10. 10 e 10. Professora, rapidinho, só para a questão que a menina está falando aqui, eu acho que é o ponto 5 da primeira questão, que os dois pontos são π e π sobre 2, para representar graficamente. Essa questão que ela deve estar se perguntando, mas é coisa que tem lá na atividade. Mas se for só o π é aproximadamente 3,14. Aí vocês utilizam, né? Aí, como 3,14, se vocês fizerem na régua, ficando mais fácil de vocês desenharem, né? Se vocês fizerem na mão, vocês só fazem assim, ó, um puxadinho assim de uma chave, para vocês indicarem que aquela medida é aproximadamente 3,14. É tanto pi, minha gente, tanto símbolo de um lado e do outro, mas dá certo. Agora eu tenho o ponto M, em que coordenadas cartesianas é 10 e 10. Como é que eu chego agora nas coordenadas polares? Primeiro, com relação ao raio. O meu raio, amados, meu R, vai ser mais ou menos raiz quadrada. E agora nós vamos elevar os dois valores elevado ao quadrado, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, amados, dá? Sim. Então, aqui vai ser
mais ou menos raiz de 100, 100 mais 100, que dá 200. 200. 200. Só vou chamar a atenção aqui para vocês de uma coisa. 200, a gente pode escrever ele como sendo 2 vezes 100, né? É. 2 vezes 100. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. 2 não tem raiz, mas 100 tem raiz. Qual a raiz de 100? 10. 10 raiz de 10. 2. Então, eu posso escrever raiz de 200 sendo 10 10. raiz de 2. Amados, isso aqui é vocês simplificarem a raiz. Como é que vocês simplificam a raiz? Vocês pensam no maior divisor possível desse número que tem a raiz quadrada exata. Então, 200, se a gente pensar no divisor 100, ele é o maior número que tem a raiz quadrada exata. Ah, Pró, mas não é a mesma coisa? O que que acontece? Agora, em questão de R, é a mesma coisa. Mas quando vocês chegarem nos ângulos, tem momentos que, se você não fizer essa operação, é difícil de vocês encontrarem qual é o ângulo, viu? Principalmente porque a gente trabalha muito raiz de 3, raiz de 2, os ângulos que são notáveis, né? Então, vocês já se acostumem, a partir de agora, a quando tiverem raiz, que vocês simplifiquem a raiz. Como é que simplifica? Dividindo pelo maior divisor que tem a raiz exata. Então, vocês já acharam o valor de R, que é mais ou menos 10 raiz de 2. Vamos achar a nossa tangente para a gente poder calcular o valor do ângulo, né? A nossa tangente é a gente dividir o valor de y, que vale 10 dividido por 10. 10 dividido por 10. 10 dividido por 10, meu povo. E se a tangente de θ vale 1, quanto vale meu θ? 45 graus. Que é π sobre 3. quase. 4. Então, a tangente de θ, a gente pensa a princípio, né? Assim, tangente de θ deu 1. Então, é 45 graus. Então, na verdade, é 45 graus e todo mundo que é associado a ele, né? Porque se vocês pensarem, por exemplo, 180 graus mais 45, 225. Então, 225 graus, na verdade, né? Também dá tangente igual a 1. Então, quando vocês forem resolver, se vocês pensarem de primeira em π sobre 4, se não tiver nenhuma restrição na questão, vocês vão vir aqui do lado, ó, da π. E aí, quando vocês estiverem resolvendo, vocês podem pensar em ângulos negativos também. Então, imagine aí, deixa eu ver, menos 90, 45, menos 135 graus, né? Agora, em radianos é um pouco mais complicado. Mas, menos 135 graus, ele também vai ser a tangente igual a 1. Então, vocês podem ter resultados diferentes. Então, eu quero reescrever menos 135 em π e também representa, né, tangente igual a 1. Mas o outro colega colocou π sobre 4. Então, nós temos aí infinitas possibilidades de respostas. Normalmente, a gente pensa no primeiro, né? Na ordem sempre 45. positiva, né? Sempre na ideia do 45. Mas as outras respostas também, ela não está descartada. Então, aqui, meu ponto seria M', como não há nenhuma restrição, vai ser mais ou menos 10 raiz de 2 para o nosso valor de R. E o nosso ângulo seria π sobre K mais Kπ. E aí vocês generalizam todos os ângulos
que podem ter essa representação. Porque no plano cartesiano a representação é única, mas em coordenadas polares é um conjunto de pontos que tenha a mesma representação. Tranquilo, amados? Ô, Pro, Sim. a senhora poderia retornar aí a questão do capi aí do ângulo θ? A parte da tangente é que deu uma queda aqui, deu uma travadinha aqui, eu me perdi aqui nessa hora. Vamos voltar para a nossa reta. Imagine que essa reta aqui representa a tangente, né? Se você pegar aqui nessa parte do primeiro quadrante, e eu pegar o seno e dividir pelo cosseno, aqui nessa parte, ambos são positivos, né? Então, se eu dividir um pelo outro, o sinal vai dar mais, não é isso? Agora, imagine aqui, nesse ângulo aqui, ó. Nesse quadrante, meu seno é negativo e meu cosseno é negativo. Então, se eu dividir um pelo outro, menos dividido por menos dá mais, né? Dá positivo. Então, se a minha tangente der positiva e não tiver nenhuma restrição na questão, ela pode ser do primeiro ou do terceiro quadrante. Tangente D igual a 1, por exemplo, aquele caso, né? Que a tangente D igual a 1. Ela pode estar aqui, pode estar aqui. Porque em ambas o resultado vai dar o mesmo sinal. Tangente deu menos 1. Ou ela está no segundo quadrante ou ela está no quarto. Se não vir nenhuma restrição, não tem como você garantir que é aquele ângulo. Então, o que é que você faz? Você coloca capi. Por que capi? O pi vem da meia volta, porque a meia volta garante que a gente vai parar no outro quadrante que tem o mesmo sinal da tangente. E o capi, porque a gente também não sabe se foi meia volta ou se foi várias voltas, né? Então, a ideia do K é o sentido da quantidade de voltas. Como é meia volta, a gente utiliza só K. Se fosse volta completa, seria 2K. Então, a tangente, vocês têm que sempre considerar onde ela vai ter o mesmo sinal. Então, primeiro quadrante, terceiro, e segundo e quarto. Então, quando vocês forem resolver, o θ, vocês têm que colocar sempre capi. A não ser que venha alguma restrição na questão. Se não vir restrição na questão, vocês colocam só o ângulo que vocês encontraram. Por que eu falo isso? Deixa eu pegar aqui o vermelho. Na hora que vocês começaram, né? Alguém já me disse aí o 45 graus. Então, você vem aqui a rotação positiva do 45 graus, que a tangente deu 1, né? Então, imagine que aqui nessa reta a tangente deu 1. Mas eu pensei aqui na rotação de 135 graus negativo. Então, vocês estão aqui, vocês estão com menos 135 graus. É alguma coisa errada, né? Não vou transferir agora. Então, menos 135, eu tenho aqui menos 90, menos 45, então eu vou parar aqui. Só que aqui a minha tangente também vale 1. Então, ou você pode representar aqui o 45 graus que você achou, ou você pode representar o menos 135 graus. Ou se vocês pensarem ainda, mas eu quero um ponto que tenha coordenadas 225 graus, positivo. Ela vai rodar aqui, ó, e vai parar aqui, o mesmo ponto. Ou seja, 45 graus menos 135 graus, 225 graus, eles vão parar tudo nessa linha preta aqui, ó, e a tangente tem o mesmo valor. Então, você não pode escrever só o π sobre 4. Então, se vocês trouxerem respostas diferentes, mas que estejam dentro desse intervalo, a resposta vai estar correta. Viu? Por isso que tem várias respostas, infinitas respostas. Quando a gente começa, normalmente, a gente pensa em valores positivos, né? Então, é meio que intuitivo a gente começar com valores positivos e começar pensando sempre no primeiro quadrante, até porque as reduções, né, são feitas para o primeiro quadrante. Então, meio que a gente pensa qual é o ângulo no primeiro quadrante. Então, a gente associa a ele e coloca o capi, mas os outros não estão errados. Viu, amados? Se vocês trouxerem outros ângulos, não está errado, não. Era mais ou menos isso sua dúvida, amado. Resolveu? Alright. Alguém mais quer fazer mais outra pergunta antes de eu colocar mais um exemplo?
Pensando nessa perspectiva, vou lançar agora aqui outro ponto para vocês me ajudarem, né? Vamos pensar aqui agora no ponto N. Esse ponto N eu vou colocar aqui coordenadas 13, número da sorte, e 0. Agora, por onde eu começo? Como eu começo? Vocês vão me ajudar, né? Vamos pensando aqui no R. Como é que ficaria o nosso R? Valor do raio. Pronto. R, Sim. R, Aí. E R. E R é igual a quadrado. Raiz de. Mais ou menos, raiz quadrada. mais ou Mais ou menos. menos. mais ou menos Raiz quadrada de 13 ao quadrado mais 0 ao quadrado. raiz quadrada de 13 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 13 ao quadrado dá quanto, amados? 169, né, professora? 169. Mais o 0 ao quadrado vai dar quanto também? 0. Se eu somar 169 com 0 169. e tem como raiz quadrada, 13. então, pessoal, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Ó, o 0 ao quadrado é 0, então ele não influencia nem na soma, nem na subtração e nada. Nesse caso, não. Então, se uma das coordenadas for 0, você não precisa nem fazer esse cálculo para o R, porque você já sabe que a medida vai ser essa daqui, ó. Então, aqui, qual seria a medida do meu R? Mais ou menos 13. 13. Então, né, a logística, até porque se você pensa num ponto em coordenadas cartesianas que tenha coordenada 0, vai estar sobre o eixo. Então, vai ser só essa medida. Então, quando vocês tiverem, né, uma das coordenadas igual a 0, o meu valor do R já vai ser mais ou menos o outro valor, né? Que é o outro valor diferente de 0. Vamos pensar agora na tangente de θ para a gente encontrar o ângulo θ. Meu ângulo θ vai ser y dividido por x. E agora, como é que fica essa conta? Y dividido por X. 0 dividido por 13. E dá Isso. Indeterminação, né? Deixa eu ver. aqui não. Indeterminação. 0 dividido por 0 dividido por 13. Determinação seria se fosse o contrário. 13 dividido por 0 não pode, aí seria indeterminação. é. Aqui, 0 Indeterminação, dividido por tá. 13 dá 0. Dá 0. Mas se Dá der 0. 0, quem é meu θ? 0. Agora eu quero ouvir de vocês. 0. Quem é meu θ? A tangente deu 0. A tangente deu 0. Deixa eu ver. Deixando vocês pensando. Tangente de 0. Quem é meu ângulo? Quero ver quem vai pensar na mesma logística que eu. Tem várias, né? Várias respostas. E aí, amados? Não escutei nenhuma.
Mas, rapaz, é esse silêncio que eu fico pensando. Se vocês, né, estão prestando atenção, não querem se manifestar, ou se de fato vocês têm dúvida em quanto vale a tangente de zero, ou qual é o ângulo que a tangente dá zero. Aí, amados, sugestão, né? Como eu falei para vocês, eu particularmente eu não gosto da tabela da tangente, da cotangente, porque eu tenho um pouco mais de dificuldade. E aí depende de cada um. Sempre quando vocês tiverem dificuldade na tangente, pensem que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Se eu tenho zero e eu quero que seja seno dividido pelo cosseno, eu preciso saber onde o seno é zero. Porque o seno zero já garante para a gente essa relação. E onde é que o seno é zero? Seno O é zero. seno. 0 e 360, né? Zero. O E pi 360. também, né? É. E Isso. Então, se você pensar no zero, o seno é igual a zero. Se vocês pensarem no π, o seno é igual a zero. Se pensarem no 2π, no 3π, no 4π, todas essas relações, o seno é zero. E já garanto para vocês que se o seno é zero, a tangente também vai dar zero. Então, vou colocar aqui um exemplo que seria 3π. Só para a gente fugir um pouco, né? Do que está mais no costume. Então, vou colocar aqui 3π mais Cap, κπ. cap. 3π mais κπ. Se aqui o Capê. meu R viesse R menor do que zero, aqui sumiu mais. Se fosse maior do que zero, sumiu menos. Se viesse um intervalo, por exemplo, aqui, ó, no θ, viesse assim, o ângulo é entre 0 e 2π, por exemplo, aí o 3π já não seria a resposta. Aí a resposta seria ou 0, ou π, ou 2π. E não precisava colocar o κπ. Porque a gente só coloca o κπ se o ângulo for geral, né? Para todo mundo. Perguntas, amados? Bagunçou? Foi a tangente? Acabei perdendo essa parte da tangente, professora. Então, assim, ó, amados, se vocês tiverem dúvidas com relação à tangente, lembre-se sempre que é seno dividido pelo cosseno. Se chegou em algum ângulo que vocês tenham dificuldade, lembrem de escrever arco tangente de y sobre x. Vocês garantem a resposta de vocês. Só lembro para vocês que 0 graus, 0 grau, π sobre 2, vou falar em graus, né? Para mim é mais fácil para associar para vocês. Então, o 0, o 90, o 180 e o 270, vocês precisam saber. Por exemplo, a tangente de 0, né? Então, são esses pontos que vocês precisam entender, vocês precisam saber para calcular esses resultados. Então, 35 graus, 30 graus, 45, 60 também são 3 ângulos que vocês precisam saber. Por que eu estou dizendo para vocês? Porque, por exemplo, vocês estão fazendo a questão, né? E aí, digamos que vocês tenham chegado na tangente de zero. E vocês param aqui. Aqui não é a resposta final, porque a tangente de zero é uma tangente, né, que é conhecida, que é a do π, do 2π. Então, vocês têm que colocar o resultado. Então, vocês não podem simplesmente calcular a tangente, chegou em zero e parou. Se parar aí, está incompleto, amados. Se for questões, por exemplo, de marcar, vocês não vão achar o resultado. Ah, pronto. Eu calculei a tangente, e aí aproveitando o embalo de vocês, né, que vocês comentaram. Mas na tangente deu 13 sobre zero. Qual é o resultado da tangente de 13 sobre zero? Se fosse o contrário, ao invés de 0 sobre 13, fosse 13 sobre zero, como é que ficaria?
13 sobre 0 dá o quê, meu povo? Seria uma indeterminação? Seria uma indeterminação. Aí você vai lá, né? Lá na frente e coloca assim: o ângulo não existe porque deu uma indeterminação matemática. A tangente não existe. Porém, em trigonometria, onde é que a tangente não existe? A tangente, amados, ela é uma reta, né? Vocês vão ver que tem alguns comportamentos, né? Das funções. Funções seno, função cosseno. E aí, a tangente, ela não existe onde o cosseno for zero. Então, ela é o contrário do zero. Então, onde é que a tangente não existe? Onde o cosseno for zero. E onde é que o cosseno vale zero? Quem me dá aí um valor onde cosseno é zero? Pi sobre 2. Pi sobre 2. Ou seja, você tem um ângulo, né? Você sabe que o ângulo é π sobre 2, ou pode ser o 3π sobre 2, e todos os associados a ele. Então, vocês calcularam a tangente. A tangente deu uma indeterminação. Não quer dizer que vocês vão parar ali e dizer que o ponto não existe, que a tangente não existe. Não. Vocês vão encontrar o ângulo. E é o ângulo onde a tangente não existe. E o ângulo onde a tangente não existe é π sobre 2 e todos os seus associados. Então, vocês vão lá no ângulo e colocam π sobre 2 mais κ. Entenderam a diferença? Então, chegar numa indeterminação, vocês conseguem chegar no ângulo, viu? Não vão parar por aí, não, que aí está incompleto. Dúvidas, amados? Dúvidas, meu povo? No Professora, caso também, como a senhora falou que professora, seria também pode 3π tirar uma sobre 2, prof. posição para Eu podia retomar também de novo, botar. com calma. Mas Ficou só porque agora. Ficou duas pessoas falando e eu meio que não entendi. Levante a mãozinha, que eu acho que eu consigo ter uma logística melhor para vocês perguntarem. Ah, agora ninguém levanta a mão. Josafá falando aqui, prof. No caso que a senhora falou também que tinha outra opção, 3π sobre 2. Se eu colocasse também 3π sobre 2 mais κ, estaria certo também, a depender da questão, o que ele pedisse em Tá, relação ao raio? sim, tá certo. Se for questão aberta, tá certo também. Então, 3π sobre Beleza. 2 mais κ e π sobre 2 mais κ, os dois resultados estão certos. Cássia. professora, eu não estou falando muito hoje, mas eu estou atenta aqui, vou retomar essa aula, tá? Mas eu estou aqui presente, estou falando um pouco porque eu estou assimilando as informações, tá? É isso. Tá certo. Que bom, né? Tá aí. Ligadinha aí na nossa aula. Assim, amados, ó, a aula sempre fica gravada, né, para vocês assistirem depois, mas eu acho interessante essa participação, né? Acho interessante também que você se manifeste, até para eu tentar entender um pouquinho qual é a dificuldade que vocês têm para eu tentar auxiliar. Vou pedir para vocês 5 minutinhos para tomar uma água e a gente já retorna com a parte dos gráficos, viu? Que eu quero falar sobre os gráficos para vocês.
Amados, ó, não tão, vou dizer assim, né? Que não é tão cobrado, mas é cobrado, mas às vezes que não é tão trabalhado dentro de coordenadas polares são os gráficos em coordenadas. Vou mostrar para vocês, né? Como é o comportamento genérico de algumas funções em coordenadas polares, que é o que está compartilhando com vocês. Primeira coisa, o primeiro gráfico, uma reta que passa pela origem. Todas as vezes que vocês tiverem, né, uma reta que passa pela origem, está dizendo para vocês que ele está marcando um gráfico em que o nosso ângulo ele é uma constante, ou seja, o ângulo não muda. Se vocês botarem aqui, né, uma constante para o nosso ângulo e traçar a reta, todas as vezes que vocês, a partir daqui, derem um giro, vocês vão parar no mesmo lugar. Se for negativo, vocês vão ter também a mesma coisa parando na reta. Então, todas as vezes que vocês tiverem uma equação polar em que uma reta, né, ela passa pela origem, quer dizer ali que é uma constante o nosso ângulo. Se vocês tiverem esse comportamento, que é uma reta paralela ao eixo polar, está dizendo aqui que é a equação R seno de θ igual a B. Esse B é o ponto em que toca o eixo π/2. Positivo na parte de cima, negativo na parte de baixo. Se for relacionado a cosseno, vai ser aí uma reta que é paralela ao eixo π/2. A maior do que zero passa na parte direita, a menor do que zero passa na parte esquerda. Quando o nosso R, né, que é o nosso raio, for fixo, for um valor constante, aí nós vamos ter uma circunferência. Por isso que o R está relacionado com raio. Porque, na verdade, esse R pode ser o raio de uma circunferência, né? Se vocês considerarem essa circunferência, vocês vão ter aqui, ó, todos os R's possíveis. E aqui, amados, nós temos outras possibilidades, né? Que são também circunferências. Temos os limaçons. Aqui, eu queria mostrar para vocês, todos não, mas o que o pessoal mais utiliza de eixos auxiliares para desenhar, né? No sentido das nossas coordenadas polares, que é esses eixos aqui, ó. Então, eu tenho uma representação para vocês do que seriam os eixos auxiliares. Aqui a nossa equação e onde vai transformar em limaçom. Como essa parte não é tão cobrada, eu queria só falar com vocês também sobre uma outra situação, que essa sim, ela é cobrada. E aí eu quero chamar a atenção já para vocês nesse sentido. Quando vocês têm uma equação, né, uma equação cartesiana, vocês têm uma igualdade, né, de um lado e do outro. Mas quando essa equação ela envolve raio, que é o nosso r θ, a gente chama de equação polar. Pode ser que nas provas de vocês, nas questões que vocês estiverem estudando, pede que vocês transformem a equação, que transforma a equação polar para cartesiana ou cartesiana para polar. Para isso, vocês vão utilizar as relações que a gente ensinou hoje, viu? Então, quem é x, r, tal, cosseno, y, r, o seno e tal, e também a relação da tangente do r. Então, todas as vezes que pedir para que vocês transformem, são essas relações que vocês devem utilizar. Vou colocar um exemplo prático, né? De uma equação, como ficaria essa equação. Por exemplo, digamos que eu tenho a equação x ao quadrado deixa eu pensar aqui, menos 10x igual a menos y ao quadrado. Eu tenho aqui uma equação que é uma equação cartesiana, porque só tem x e y, né? E aí eu peço que vocês transformem ela para uma equação polar. Então, vocês têm que tirar tudo que tem x e y e transformar para que chegue em r θ. E vice-versa também. Se vocês tiverem, vocês têm que transformar. Na hora que vocês vão transformar, vocês podem utilizar diversas manipulações. E fica a cargo de vocês qual vai ser a manipulação que vocês vão fazer. Cada um manipula do jeito que quiser. Então, a equação aí tem vários caminhos. Quem é x? R cosseno de θ. Então, você pode, primeiro, pegar os valores de x e colocar, né? R cosseno de θ. Quem é y? R seno de θ. Então, vocês podem colocar, já substituindo. Que é que eu
Deisiane, vou fazer, né? Primeiro eu vou colocar x ao quadrado aqui, mais y ao quadrado. Eu vou passar esse y ao quadrado para cá, positivo. E esse menos 10x vou passar para o outro lado. E quando muda o lado da igualdade, né? Muda a operação. Então, vai ser 10x. Ah, Pro, mas ela fez essa manipulação e colocou o x e o y junto para quê? Por quê? Porque quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? Outra É solução. o raio. O raio é R. Exatamente o que vocês R ao falaram. quadrado. R ao quadrado ao quadrado. R ao quadrado, né? Porque a gente viu que R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. R é igual a mais ou menos raiz quadrada. Mas eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R ao quadrado. Quem é o meu x? Agora eu vou substituir. Quem é o meu x? Transformando para coordenadas polares. Em coordenadas polares, o x equivale a... Cosseno. E R. multiplicando por quem? R vezes cosseno de θ. Não é isso? R cosseno de θ, meu x. É. Tem alguém aqui que eu posso simplificar nessa equação? Pode o R. Então, se eu dividir aqui, ó, e dividir aqui por R, R ao quadrado R. dividido por R fica... R. E do outro lado... Igual 10 cosseno de θ. Porque R dividido por R vai dar 1, e 1 multiplicado por qualquer número vai dar ele mesmo. Então, o que foi que vocês fizeram? Vocês pegaram uma equação que estava em coordenadas cartesianas, porque só tinha x e y, e a gente chegou em uma equação que tem coordenadas, que são coordenadas polares, R e θ. Pessoal, quando vocês estiverem transformando, vocês só vão parar quando mudar todas as possibilidades. O que eu falo todas as possibilidades? Se nessa equação ainda aparecesse x ou y, em algum outro momento, vocês teriam que continuar até sumir todos os x e todos os y. Não pode parar. E a mesma coisa é o contrário, viu? Então, a mesma coisa é o contrário. Vocês têm que substituir o máximo que vocês puderem aí até chegar em x e y. Então, quando vocês tiverem o contrário, vocês vão perceber sempre o que? As relações. E aí vocês vão ter, né? Sempre essa relação de x, quem é x, quem é o r e quem é o y. Basicamente, vai ser essas três relações que vocês vão estar utilizando. Só vou chamar a atenção, amados, para dizer para vocês o seguinte. Pro, eu comecei aqui colocando que meu x é meu r, cosseno de θ elevado ao quadrado. Então, vocês vão ter isso daqui, ó. Só para mostrar para vocês, né? Porque é uma coisa também que o pessoal tem, às vezes, o costume, né? De calcular de uma forma incorreta. Seria isso daqui, né? X ao quadrado, R cosseno de θ ao quadrado. Aqui, nós temos dois termos, viu, amados? Como nós temos dois termos, os dois termos têm que ser levados ao quadrado. Então, se você tiver esse valor aqui, isso aqui vai dar o primeiro termo ao quadrado, que é R ao quadrado, vezes o segundo termo ao quadrado. E aí, quem é o segundo termo ao quadrado? Cosseno ao quadrado de θ. Eu falo isso porque, às vezes, na hora que vocês vão manipular, vocês multiplicam só o R. Aí fica R ao quadrado cosseno de θ. Não é. Quando vocês têm um quadrado, vocês têm que lembrar que é os dois termos ao quadrado. R ao quadrado e cosseno ao quadrado de θ. Outra coisa que vocês não podem fazer, viu, amados? É colocar o quadrado no θ. Tá errado.
Θ indica ângulo. E eu não estou dizendo que é o ângulo que vai ser elevado ao quadrado. É o valor do cosseno dele que vai ser elevado ao quadrado. Então, vocês têm que ter esses cuidados na hora que vocês forem transformar. Eu não lembro de fato, mas deve ter alguma questão, né, da prova, da lista de atividade de vocês que envolva essas transformações, porque vocês têm que ter esses cuidados. Outra coisa, quando vocês forem manipular, que vocês tiverem coordenadas polares, aí digamos que tem aqui, né, mais, então digamos que eu tenha R cosseno de θ ao quadrado mais R seno de θ ao quadrado. Digamos que eu tenha essa equação, que acontece muito, né? Então, digamos que tivesse essa equação aqui, igual, vou colocar aqui 2. R cosseno de θ, a gente já viu, né? Que na hora que for elevar ao quadrado, eu vou ter R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, né? Como é que fica agora esse parênteses aqui ao quadrado? R ao quadrado. R ao quadrado. Seno ao quadrado. Vezes seno ao quadrado. Isso. Seno ao quadrado De de θ θ igual a 2. igual a 2. Tem algum termo aqui que eu posso colocar em evidência? O R R ao quadrado. Quando eu coloco R ao quadrado, o que é que fica aqui em evidência? Dentro do parênteses, o que é que fica dentro do parênteses? Cosseno Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Isso, mais seno. Misericórdia. Igual a Mais 2. seno ao quadrado de θ Igual a 2. igual a 2. E agora, quem poderia me dizer o que é que eu faço? Esse termo entre parênteses aí é igual a 1. Exatamente, amado. Você falou o que eu queria chegar. Na hora que vocês estiverem transformando em coordenadas polares para coordenadas cartesianas, a maioria delas vocês vão chegar nessa relação que é o teorema fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado de qualquer ângulo mais seno ao quadrado de qualquer ângulo vai dar sempre 1. Então, vocês vão isolar, porque essa relação aqui vai dar sempre 1. Então, vocês vão ter que R ao quadrado. Fundamental. Isso, vezes 1, que dá igual a 2. R ao quadrado é o próprio R ao quadrado, né? Vezes 1. E a gente já viu que quem é R ao quadrado? X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a 2. Ah, mas aqui eu já poderia de cara trocar o X e trocar o Y. Pode. O que eu queria mostrar para vocês, essa daqui é mais óbvia, né? Então, vocês vão chegar no resultado mais tranquilo. Porém, o que eu queria mostrar é que na maioria dos casos, vocês vão precisar utilizar essa relação. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ vai ser sempre igual a 1. E aí vocês chegam no resultado final. Veja que eu tinha em coordenadas polares e o resultado final está todo em coordenadas cartesianas. Se quiserem isolar o x de um lado, isolar o y também, fica a critério de vocês. Mas aqui, a resposta aqui, ó, ela já está completa. Dúvidas, meu povo? Amados, na lista, É, botar na aula e dar uma verificada. Amados, como eu falei para vocês, o vídeo, né, foi gravado, vai ficar disponível para vocês lá na parte da Mediateca. Aconselho vocês a estarem assistindo de novo, principalmente na hora da resolução das questões. E quem tiver, né, ainda com dificuldades, podem perguntar no fórum. Vejo que vocês também, né, não se manifestam tanto no fórum. Espero que estejam acompanhando o componente. Alberto, quer perguntar, Alberto? Professora, boa noite a todos. A lista de exercícios é sobre esses dois pontos, né? Da aula passada. Sim. E esse de hoje, não é isso? Sim, perfeito. Isso. Obrigado, não então. Deixe para o último momento, viu, amados? Não arrisque para o último momento. Nosso próximo encontro agora já vai ser na unidade 2.
Então, eu espero, né, que todo mundo que está acompanhando, que envie a lista, que possam, né, fazer todos esses resultados. Georgia, quer perguntar? Professora, boa noite mais uma vez. Boa noite. Houve uma aula anterior a essa, foi? Sim. Me passei. Quando foi? Foi numa quinta-feira. E agora eu não lembro a data. Eu sei que eu não registrei falta para ninguém, porque seria paralisação, e aí depois ficou na dúvida se iria parar. Enfim, foi numa quinta-feira. Foi em setembro. Foi em setembro? Foi agora em setembro. 15 dias faz essa quinta-feira. Ok. Mas tá lá o vídeo, viu? Assista o vídeo. Bom. Obrigada. Samuel. Amada. E aí, professor, não tem problema nenhum tá fazendo a lista de atividade à mão, né? Não, do jeito que vocês acharem melhor. Só precisa ficar legível, né? Quando vocês forem mandar a foto precisa ficar legível, mas aí, como é tranquilo, coordenadas polares, eu acredito que não vai ter tanta dificuldade, não. O Gleides. Pra gente finalizar, o Gleides. Deixa sua mensagem. Boa noite a todos. Só para reforçar, professora, o Fórum de Dúvida, né, é um espaço que a gente pode contribuir, dar o suporte também, né, e os alunos poderem colocar alguma dúvida também das questões, né. É só para reforçar, que é um espaço crucial, né, na construção do conhecimento. Então, subentende-se que de duas uma. Aluno que não tem dúvida ou não está estudando ou sabe tudo, né? Pelo menos na nossa cabeça, fica mais ou menos parecido com isso. O aluno está estudando, quem não estuda não tem dúvida, ou então que já domina todos os conteúdos e aí massa, maravilhoso. Mas, enfim, João, para finalizar, né? João Paulo. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir, gente? Uhum. Ah, sim. Professora, desde já eu peço até desculpas, eu acabei entrando um pouco mais tarde, eu não estava conseguindo entrar pelo celular, como não estava em casa. E, assim, eu acompanhei a primeira aula direitinho, agora essa eu não consegui acompanhar direitinho, não. Vou retomar os estudos e retomar também o material, né? Para ver se as outras participações eu posso me envolver melhor, porque hoje mesmo eu não pude fazer isso. Então, na verdade, cheguei um pouco tarde e ainda fui acessar aqui pelo link que me mandaram no WhatsApp, eu não consegui acessar de jeito nenhum pelo celular. Então, por isso eu me atrasei um pouco na aula. Um pouco não, até muito. E acabei ficando para trás. Certo, amado. A gravação vai ficar lá. E o computador também está com problemas de áudio e vídeo. Tem hora que acessa, tem hora que não acessa, e eu preciso consertar isso. Pronto. Eu sempre acesso pelo AVA, porque os links, né, já fica disponível no AVA, na parte que vocês têm, porque por ali eu nunca acessei para eu ter alguma dificuldade ou para eu não conseguir acessar. Então, pelo AVA sempre é o padrão, né? Eu acredito que no WhatsApp, quando o pessoal, até os tutores mandam, agiliza bastante. Mas aí, acessou o WhatsApp, acessou o link e não conseguiu, vai pelo AVA, que aí pelo AVA sempre dá certo. Mas aí quem não assiste a gravação, né, que vai ficar disponível. Inclusive, eu gosto muito de disponibilizar logo em seguida da aula, né? Porque quem não conseguiu já tem mais tempo para poder estar assistindo. Ainda mais agora, nessa reta final de unidade. Amados, vou finalizar por aqui. Bons estudos a todos. A gente se encontra agora na unidade 2. E cuidem para enviar minha lista, viu? Tchau, tchau, meu povo. Até mais. Boa noite, professora. Boa noite, Boa noite, amados. obrigada. Boa noite, amados. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Obrigada, professora. Boa noite, pessoal.